Vamos agora direto ao Canadá, nesse bate-papo muito legal com o Alex Keefe. O Alex Keefe, ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Laval do Canadá. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele é especialista em Simbologia e História da Arte e Iconografia Religiosa, Culturas Pré-Colombianas na América e Diálogo Interreligioso. Ele também é autor do livro O Enigma do Disco Solar, romance de aventura que fala das tradições da cultura inca no Peru. Ele é o nosso entrevistado especial de hoje e o assunto é intolerância religiosa. Alex Keefe, prazer imenso, querido, poder contar com sua presença aqui no Novo Diário News pela TV Diário do Sertão. Tudo bem, querido? Tudo bem, Caliel. É um prazer enorme estar aqui hoje falando para vocês. Cumprimento todo o público e de um lugar tão distante pela tecnologia ligado ao Brasil, que eu estou no Canadá. Então, a gente está aqui e para falar de um assunto tão importante, né, como essa questão dessas questões de fundamentalismo, das questões de rejeição à crença do outro, né, como você mesmo disse. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês hoje. Prazer nosso também, querido. Ô, Alex, o que de fato caracteriza a intolerância religiosa? Eu diria que o que caracteriza a intolerância religiosa é a questão da verdade. Quando você fala, eu acredito numa determinada verdade, mas é a minha verdade, e você quer impor isso para o outro e o outro rejeita, ou seja, eu estou rejeitando a verdade do outro. Então a intolerância religiosa é caracterizada por isso. É uma necessidade de afirmar minhas próprias verdades, rejeitando as verdades do outro. Vamos falar em termos de religião, né? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou hinduísta, eu sou islâmico, mas eu não acredito na verdade das outras religiões. Então, eu já estou ao mesmo tempo... Vou falar depois sobre o fundamentalismo também, né? Eu já estou ao mesmo tempo rejeitando essa fé, essa verdade do outro, né? Eu acho que seria isso. E é um problema que está muito comum. A gente está falando de Brasil, porque isso tende também a ter uma polarização política, mas é um problema mundial. Grande parte das guerras que acontecem no mundo hoje, elas têm essa questão do fundamentalismo, da intolerância religiosa como uma causa, né? Infelizmente. Ô Alex, na sua opinião, o que leva à intolerância religiosa, principalmente aqui hoje no Brasil? Então, nós temos historicamente no Brasil, uma polarização. Nós temos um país que é majoritariamente católico, mas com uma grande porcentagem da população evangélica. E nós temos também os cultos afro-brasileiros e o espiritismo. Eu diria que são as 4 principais vertentes religiosas do povo brasileiro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, historicamente, isso sempre aconteceu, não só no Brasil, em todos os países, uma tendência a achar que a minha fé, a minha crença, ela é mais importante do que a crença do outro. Como eu disse, é um problema que ele leva a uma polarização política, né? Eu vou dizer, então, de uma intolerância política, principalmente naqueles países que nós temos uma cultura teocrática, né? Tudo que é organizado, organiza-se em torno de Deus. Né? Um exemplo disso são os hinduístas, a Índia, por exemplo, né? Aquela região ali do Sudeste Asiático. Nós temos os países árabes que também são teocráticos. Tudo gira em torno dos aspectos da religião, a cultura, a política, a economia. E nós temos também essa questão do cristianismo, porque todo mundo pensa que não existe... Posso falar de uma intolerância? As pessoas acham que não existe intolerância entre cristãos, e existem muitas. E é o caso do Brasil, né? Como a gente pode analisar bem.
Eu acho que o que causa muito essa questão da intolerância é a falta de um diálogo com o outro, de estudar, de se ver a verdade do outro. Eu costumo dar um exemplo muito claro quando eu falo que você tem lá na Bíblia, né, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, você tem lá: conhecereis a verdade vos libertará. Sim, a verdade proposta por Cristo. Eu sou católico, fui criado, né, sempre no catolicismo, mas eu comungo dos princípios das verdades de todas as religiões. Porque cada religião, ela foi estruturada em cima de uma verdade. Eu não tenho um diploma para falar assim, não, a verdade sua é errada, a minha que é certa. Quando as pessoas não conseguem ter essa autocrítica, você vai ver esse problema aí da intolerância religiosa aparecer. E é uma coisa crítica, é muito complicado isso nesse aspecto, né? Keith, intolerância religiosa e fundamentalismo religioso são a mesma coisa ou há um diferencial entre ambas? Então, o fundamentalismo religioso, eu diria que ele é a raiz da intolerância religiosa. Por quê? Quando a gente fala de fundamentalismo, a gente está falando daquela visão que o indivíduo tem de que a fé dele é genuína, é autêntica, é pura, e a do outro não é. Então, quando você... Aí vem a questão fundamental, né? É o fundamento, é a base. Quando você não abre mão desse fundamento, então você vai passar a ter um olhar de rejeição para o outro. Então, eu diria que o fundamentalismo, né, a gente associa muito a questão do fundamentalismo religioso, as guerras que estão acontecendo hoje, a questão também como é que eu posso dizer para você? A gente vai associar isso muito também aos atentados terroristas, mas o fundamentalismo ele não é uma questão só do islamismo, ele está em todas as religiões, é a base. Eu acho que é a questão da pessoa aprender a fazer uma crítica. Aí vem a questão do diálogo interreligioso, que é importante, né? Que é uma coisa que a própria Igreja Católica começou a fazer a partir do Vaticano II, do Concílio, e que é uma das principais atribuições da ONU hoje em dia, de trabalhar com essa questão do diálogo no sentido de dirimir, poxa, vem cá, vou sentar com você aqui, vou te falar, olha, a sua fé, me conta um pouquinho da sua, me conta um pouquinho da minha, do entrosamento mútuo, de uma descoberta mútua. E quando eu tenho uma postura fundamentalista, eu não quero esse diálogo. Isso não existe para mim, não é aceitável. É como se eu estivesse cometendo um pecado, é como se eu estivesse cometendo uma falta grave, Deus não vai me perdoar, porque eu tenho necessariamente que seguir aquela cartilha, aquela doutrina, né? Eu não estou aqui, Caliel, falando de nenhuma religião. Estou dizendo do que é o conceito, né? No seu termo mais geral, apontando o que seria uma das causas desse problema, né? Mas ela acontece em todas as religiões. Uhum, é verdade. Alex, em especial aqui no Brasil, quais são os pontos que você elencaria para esse aumento da intolerância religiosa? Um desses pontos seria o fanatismo político? Eu acho que o fanatismo político, eu não vou dizer só fanatismo político, não. Eu acho que uma falta de respeito com a crença do outro, ela vai gerar também um preconceito de gênero, um preconceito de raça, um preconceito de opção sexual. Então, assim, tudo isso está enraizado na questão desse fundamentalismo religioso, na maioria das vezes. São preconceitos herdados historicamente e que vêm de questões de fé que aprenderam lá atrás. Você pode ver que há uns séculos atrás, vamos dizer assim, até pelo menos uns 50, 60, 70 anos atrás, seria inconcebível você ver como a gente vê hoje, né, acontecendo, uma maior liberdade de direitos dos gays, né, de assumirem, de fazerem os seus movimentos,
Nós vamos ver também essa questão aí do gênero, né, da mulher, a mulher se impondo, que é uma coisa ainda muito... que a gente tem visto muito isso aí no Brasil também acontecendo, a mulher ainda brigando por seu papel, brigando por seu direito na sociedade, porque eu acho que homens e mulheres têm direitos iguais, mas a maior parte das pessoas não pensa assim, porque não, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Então tem uma série de questões que são de base religiosa que vêm desde lá de trás. Outra questão também é a questão da raça, né, de que nós temos aí muito essa questão dos negros no Brasil, que são discriminados, é outra coisa totalmente absurda também, pensar numa discriminação, porque não é tom de pele, não é cultura, não é cor de cabelo, não é que vai definir o caráter de uma pessoa. Então, assim, a gente tem que saber muito bem lidar com essas questões de uma forma politicamente correta e eu ligaria tudo isso a questões religiosas que foram aprendidas no passado, né? Por exemplo, eu trabalho muito aqui também no Canadá com essa questão dos índios, que também é outra questão muito abordada no Brasil, porque durante a colonização, por muito tempo, a igreja disse que os índios não tinham alma. Então, né, claro que esse preconceito ele foi abolido hoje, já houve um pedido de desculpas, mas são questões que as pessoas herdam e é difícil, né? Os escravos no Brasil que sofreram também grande parte desse preconceito que a gente vê hoje, que é totalmente incoerente com a nossa vida hoje, de preconceitos contra os negros, isso também é uma coisa que é herdada de colonialismo. São questões que estão sendo revistas hoje, né? Mas eu acho que no caso do Brasil especificamente, isso também está sendo projetado na política, o que é grave, né? Porque muitas das vezes essas questões são morais. Exatamente. No caso da opção sexual, é biológico, e as pessoas querem levar isso para o campo da razão, da política, né? As pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, você tem suas redes sociais, Instagram, Facebook, site? Tenho Alex Kiefer, 1974, que é o Instagram, tem também, as pessoas podem me encontrar acho que vai ser mais fácil encontrar pelo Instagram, né? Mas tem o Facebook também, o Alex Kiefer. A gente está sempre aberto a conversar, a tratar dessas questões.